sobre indicação de transfusão de sangue. Eu estou discutindo um grupo especial de cidadãos brasileiros que tem uma organização religiosa que cuida da vida deles. Tanto que quem me conhece sabe que se alguém entrar no meu consultório e disser assim, não quero sangue, meu senhor, o senhor veio no lugar errado, eu não tenho nada que ver com essa história de sangue. O senhor é testemunha de Jeová? O cara diz, não, eu só não quero sangue, porque eu ouvi dizer que a senhora é boa nisso e tal. Não, eu não posso lhe atender. Por quê? Porque eu só trato sem sangue aqueles que têm um direito constitucional. Porque o meu problema é cumprir a Constituição. Então, vejam bem, se nós tivermos um programa onde a gente possa entender que os testemunhas de Jeová têm o GVP, Grupo de Visita de Pacientes. Eles têm um grupo que, se eu acionar ainda internado, esse grupo vem e fica fazendo visita para o paciente, para ele não se sentir sozinho. Vocês querem melhor na humanização do SUS do que isso? Eu tenho uma organização que me permite, olha, eu quero alguém 24 horas com esse doente aqui no SUS. E a congregação se organiza, me desmintam se eu estiver errada, a congregação se organiza e vai. Aí eu chego e digo assim, meu hospital talvez não tenha eritropoetina. A Coli chega, eu digo assim, veja com a Coli. A Coli, em 2 horas, coloca dentro do hospital que eu pedi, e eu realmente trabalho muito com esses pacientes. Hoje em dia eu não faço mais oncologia. Eu hoje em dia faço as minhas funções públicas e de SUS e trabalho com pacientes que não tomam sangue por um direito constitucional. Se um dia houver outro grupo, eu não chamo só de testemunhos de Jeová, porque um dia vai que vem um outro grupo que a Constituição permita, eu tenho que respeitar. Então, vejam bem, o que acontece? Nós hoje conseguimos dar um atendimento adequado, mas eu que tenho já alguns anos de medicina, já fui do Conselho Regional de Medicina, Dr. Pablo foi comigo do primeiro grupo de tratamento sem sangue, lembra-se, Dr. Pablo? Nós fomos juntos, eu fui da Comissão de Bioética do Conselho, então eu preciso estar lá e dizer para o médico, pode fazer que eu garanto. Mas a senhora garante? Garanto. E aí o que eu faço? Eu deixo o meu telefone e o médico tem a liberdade de me ligar e eu já disse a ele que eu garanto. Não, nunca ninguém precisou me ligar. Porque, na realidade, o índice de mortalidade da indicação adequada e do tratamento adequado da eritropoetina é um índice de mortalidade muito pequeno. Aí vocês vão me dizer o seguinte, bom, mas e se tiver aquele caso que o doutor Guilherme colocou? E um esmagamento de pelve? Senhores, esmagamento de pelve, aquela fratura por explosão, aquilo ali não tem jeito, me perdoem. Aliás, se for testemunha de Jeová, talvez tenha. Porque o que é o primeiro princípio da cirurgia do trauma? O doutor Sisson, que é o especialista em trauma, mas é tentar minimizar aquele problema. Então, eu trabalhei no Hospital Adão Pereira Nunes como clínica. Fui chefe de clínica lá. E lá nós estávamos na beira de uma estrada. Quantos casos eu peguei? Não lembro de nenhum que tenha saído. E não eram testemunhas de Jeová. Porque lá, como existe um certo conflito, então eu sempre pedi assim, não, vamos tentar resolver de outra forma, quer dizer, todos morrem, porque morrem, senhores. A medicina não é dona da resposta da vida e da morte. Infelizmente, não é dona da resposta. Então, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, no momento que nós tivermos abertura para que os médicos procurem métodos que possam substituir a transfusão de sangue nestes pacientes. Porque eu não estou pedindo ninguém, eu não estou dizendo aos senhores que eu quero acabar com a transfusão de sangue. E receito transfusão de sangue do mesmo jeito que receitava para os que não são testemunha de Jeová. Eu sou responsável pela sala amarela e lá, se tiver que fazer sangue, vai tomar. A não ser que ele me diga, doutor, eu sou testemunha de Jeová. E a deshospitalização adequada que eu falo é o seguinte,
O hematócrito é de 16, por exemplo, que é 1/3 do adequado. Bom, o hematócrito de 16, tá, mas tu vai liberar um cara do SUS com hematócrito de 16? Não. Eu estou liberando um paciente que tem um grupo de visitação, que tem uma estrutura atrás dele, que eu digo assim, ó, tem que tomar açaí todo dia. E não pode ser açaí do Amazonas, tem que ser açaí do Pará, porque tem mais ferro do que o do Amazonas. E eles trazem. Já tem um fornecedor lá na Ceasa. Gente, a gente ri agora, mas a angústia é muito grande. Ou então, vou falar alguns, assim, devo ter 1 minuto, né? Veja bem, vou falar, por exemplo, eu cheguei num hospital em São Gonçalo. Em São Gonçalo, cheguei lá no hospital e quando é caso oncológico, eu adoro, porque aí eu volto à minha especialidade. Aí fui lá, o doutor, uma mulher com câncer de estômago, metástase pulmonar, metástase em tudo, no fígado. O doutor me disse assim, tenho que operar esse estômago. Eu falei, doutor, mas o senhor quer operar? Não, preciso operar. Eu preciso operar. E ela estava, claro, um câncer gástrico sangrando, devia estar com uns 18, 19 de hematócrito. Eu falei, não, doutor, então vamos fazer o seguinte, eu convenço a família e o senhor opera agora, aproveita que eu estou aqui. Né? Isso é normal, era um hospital público. Era uma sexta-feira, 4 horas da tarde. O que o doutor disse? Diz, não, mas aí não sou eu que vou operar. Eu falei, não, doutor, mas se é urgente, se a morte dela vai advir do fato de que o senhor não pode operar, porque ela está sem transfusão de sangue, então vamos operá-la, não é verdade? Vamos abrir esse centro cirúrgico? Não. Agora eu não posso, porque eu tenho uma outra eletiva, tenho outra, enfim. Não ia operar a doente. Aí sentamos de novo e conversamos, eu expliquei câncer gástrico, expliquei tudo, dei uma aula para ele. Aí convenci ele que a chance que ele tinha de salvar aquela mulher era 0. Que ela merecia cuidados paliativos, que, aliás, é uma outra questão que a gente discute lá na Fiocruz, nos cuidados, na parte de direitos humanos, que é uma outra discussão imensa também. É o que tratar e quem tratar. Né? Então, o doutor se convenceu e não precisou operar. Uma outra história, essa não é do SUS, eu vou ter que contar uma história para vocês de clínica particular. Uma senhora, o doutor Ricardo até conhece esse caso, uma senhora foi ser operada de uma lesão gástrica. Aí o médico, ela disse ao médico, eu não tomo sangue. Aí o médico, o cirurgião, disse à paciente, procura o Ricardo e pergunta quem é aquela médica que sabe tratar vocês. Aí ficou me procurando, porque eu também, trabalhando tanto, sou uma pessoa meio inalcançável. Sei que a senhorinha esperou uns 15 dias, aí conseguiu me ligar, eu fui na casa dela, ela estava com 19 de hematócrito. Começamos a eritropoetina, discordo de quem diz que a eritropoetina não funciona e que deve ser a última medida. É a primeira medida, porque a gente tem que ativar essa medula e antes de operar, a gente tem que saber como é que essa medula responde. Porque se eu não souber, como é que eu vou depois da anemia estabelecida, num nível de risco de vida, eu posso decidir essa terapêutica? Não posso. Eu já tenho que ter, aí como tratar. Nós temos que nos preocuparmos com a questão. Pronto. Resolvido isso aí, começamos a eritropoetina, tal história, ela é de Belém do Pará. Aí foi fácil pedir o açaí de Belém do Pará, e aí fizemos, mas funciona melhor mesmo. Resolvemos. Ela entrou na cirurgia com 33 de hematócrito. Eu falei ao cirurgião, que é um colega, até lá do hospital, depois ele disse assim, eu sabia que era tu, mas mandei pelo outro caminho, que era para saber se eles iam te encontrar mesmo. Ele é meu colega de plantão. Aí, o colega entrou e eu disse, olha só, ela vai sair da cirurgia com 20, no máximo 22, porque não tem como. Ela saiu da cirurgia com 20. Foi para o CTI e caiu, e aí um dia chegou a 13. No 13, aí, como ele já sabia, já estava usando a eritropoetina, enfim, tudo que era necessário, ele mandou me chamar
eu aumentei este hematócrito a 16 e mandei a paciente para casa. Porque eu estava com uma doente no CTI, estavam entrando casos suspeitos de H1N1 e ela tinha 83 anos. O cirurgião me falou essa semana que ela foi ao consultório dele com 30 de hematócrito, feliz, e ela não rompeu com a consciência dela. Porque a gente tem que entender que talvez para um jovem romper com as suas crenças seja fácil. Quantos já rompemos? Já caiu o muro de Berlim, já subiu Dilma, já subiu. E aí estamos nós ainda, suportamos isso. Mas o idoso que acreditou, teve uma crença, até a sua idade mais avançada, ele não suporta que a gente faça isso. É uma questão de respeito ao ser humano. Né? Então, eu acho que eu consegui, talvez de uma maneira atrapalhada, porque eu costumo dizer que esse trabalho de tratamento sem sangue me fez recuperar a alegria da medicina, porque a oncologia eu já tinha estudado muito, o suficiente para não me encantar mais. Mas a questão do tratamento sem sangue trouxe um novo oxigênio, porque eu devo dizer para vocês o seguinte, quando eu sou chamada para dirimir um conflito, eu não sei o que o doente tem. Então eu tenho que estudar muito, porque eu tenho que estar preparada para dirimir o conflito daquela patologia. Né? Então é difícil. Quando você é um médico que fica andando para tentar resolver e fazer com que o direito da pessoa seja respeitado, você tem que estudar muito mais. Então, a esta causa, foi o que me deu alegria de agora. Com essa idade, eu ainda continuo tão animada como estava há 10 anos atrás. Então, eu só gostaria de trazer essa discussão aos jurídicos e dizer o seguinte: talvez eu entenda a segurança jurídica necessária para tudo. Agora, mas bom, uma resolução de 1980, eu pensei que até a gente ia discutir aquele nosso parecer que foi retirado de 1994, que em 98 ele foi simplesmente retirado e disseram o seguinte, no Conselho Regional de Medicina: pode botar a polícia na porta e transfundir. Que isso? Né? E é isso. E alguns colegas me trazem o parecer. Que número é o parecer, doutor? Tu lembra? Não, eu sei que o 61 é o nosso. Doutora Maria Isabel, o tempo. Então, tá. Pronto, acabei meu tempo. Não, eu acabei meu tempo, me perdoem, eu sou uma entusiasta com isso, e é a grande ocasião em que eu tenho de defender aquelas pessoas, usuárias do SUS, porque até que a nível privado a coisa é muito mais fácil, porque eles têm escolha. Agora, no SUS, se ele entrar lá no hospital Dom Pedro II, a única pessoa que pode ir lá ajudar eles é quando eu pego o carro e vou até lá. Porque senão não tem. É isso que eu queria que o senhor refletisse, que os senhores refletissem, senhores procuradores. Obrigado. Muito obrigado. Gostaria de chamar aqui o doutor Leandro Valadares, da AGU. Boa tarde a todos. Nós já estamos entrando na última hora da audiência pública. Sei que ainda tem alguns para falar, então serei breve. Antes de mais nada, quero louvar a iniciativa do MPF do Rio de Janeiro de fazer essa audiência, já que é um tema que realmente interessa não somente aos membros desse grupo religioso, mas a todos os 200 milhões de brasileiros. Já que o que está em jogo aqui é o direito do paciente e as suas escolhas existenciais. Então, sou membro da AGU, Advocacia Geral da União, e me interesso muito por esse tema. Já estudo ele há quase 20 anos, tenho alguns artigos também sobre esse tema, então, eis o motivo de eu estar aqui. Mas o meu tema hoje vai ser bem objetivo. É sobre a autonomia privada do paciente. O que é a autonomia? É a sua autodeterminação. Direito que o paciente tem de fazer as suas próprias escolhas, sem nenhuma interferência. Bem, estamos todos de acordo
que deve se respeitar a autonomia do paciente. Não vi ninguém até agora que foi contra isso. Mas o ponto aqui é o seguinte, e num caso onde você permitir que esse paciente exerça sua autonomia, possa causar um dano irreversível ou até a morte desse paciente. Ou seja, será que existe algum limite da autonomia do paciente? Será que o Estado ele pode impedir uma escolha existencial quando um cidadão ele faz uma escolha que vai de encontro à sua vida? Então, acho que essa é a grande questão que agora se coloca. Bem, quando se fala dos direitos humanos, muito já se falou aqui, e a gente não pode esquecer da base de todos eles. Igual esse prédio tem uma fundação, estamos aqui no 6º andar, existe uma base para todos os direitos do cidadão, que é a dignidade da pessoa humana. É um princípio. E isso nos leva aos outros direitos que emanam da dignidade humana. O direito à privacidade, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade e o direito ao acesso à saúde. Então, esse é o quadro que nós temos. Direitos humanos. E o que nós temos que nos perguntar é se cabe aqui alguma limitação. Do ponto de vista médico, o que significa o direito à vida? Do ponto de vista médico, é preservar a vida biológica do paciente. Isso a todo custo. O médico jura lá que vai salvar a vida do paciente. Isso tem como base o princípio da bioética da beneficência. Então, o médico entende o que é melhor para o seu paciente, então ele faz de tudo. E num caso de iminente risco de morte, ele se sente no direito de passar por cima da autonomia do seu paciente. Mas do ponto de vista jurídico, o que é o direito à vida? É apenas o aspecto biológico? Não. Do ponto de vista jurídico, o direito à vida significa uma vida com dignidade, significa a autonomia da pessoa. Ou seja, permitir que a pessoa faça suas próprias escolhas. Daí vem o direito à liberdade religiosa. Que isso significa que quando você faz uma escolha existencial com base numa crença, isso então tem um peso ainda maior. Diante disso, pode-se afirmar que não existe meia autonomia. Ou você vai olhar para o seu paciente ou para o cidadão como sendo autônomo nas suas escolhas, ou não. Independente do estado emergencial onde ele se encontra. E quem é que disse isso? Foi o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, aqui do Rio de Janeiro, né? Olha, achei tão interessante essa frase dele, quando ele fala que a transfusão compulsória viola, em nome do direito à saúde ou do direito à vida, a dignidade humana, que é um dos fundamentos da República Brasileira, não sendo permitida ao Estado impor procedimento médico recusado pelo paciente. E por que é assim? Porque nós temos o artigo 5º, inciso 2, que fala que ninguém pode ser coagido, obrigado a fazer algo, senão em virtude de lei. Existe alguma lei que impõe ao cidadão, em estado de iminente risco de morte, ele ser transfundido à força? Não existe essa lei. E é por isso que o Estado não impede que alguém vá dar uma ajuda humanitária lá na Síria, correndo um alto risco de vida, ou não impede que vocês talvez pulem aqui lá do morro aqui do Rio de Janeiro de paraquedas. Alguns já morreram nessa prática, mas é livre. Então, se não se impede que um cidadão coloque em risco a sua vida, porque ele escolhe assim entender, talvez pela prática de um esporte radical, um hobby, uma aventura,
se permite isso, por que que no caso de um paciente que está lutando para viver, porque ele está no hospital, ele buscou auxílio médico, ele busca a vida, mas não apenas uma vida do aspecto biológico, uma vida com dignidade, em respeito à sua consciência, em respeito à sua liberdade religiosa. É por isso que, voltando naquela pergunta, o Estado não tem o direito de impedir o paciente. Se é para se tratar de modo autônomo, o paciente, quer você e eu concordemos com esta religião ou não, temos que respeitar a vontade do paciente. Se ele estiver lúcido, capaz, e expressou de uma forma livre, por meio do seu livre consentimento informado, que ele não quer ser transfundido em hipótese alguma. Isso é algo inegociável. E eles fazem isso, eles preenchem um documento que mesmo que eles estejam inconscientes no hospital, ali tem um documento que eles já fizeram anteriormente, que diz que eles não querem, não vão aceitar de forma alguma uma transfusão. Então, neste caso, deve-se respeitar a vontade do paciente. Por fim, os 3 pontos, então, que ficam para que todos nós possamos refletir é: estamos no século XXI, não vigora mais aquela ideia da bioética da beneficência. Ou seja, se eu quero fazer o melhor para o paciente, é na visão do paciente, não na visão imposta pelo médico. Segundo, quando se fala que o direito à vida é superior a todos os outros direitos, temos que tomar muito cuidado com essa visão superficial, simplista, de abordar o assunto. Porque, por vezes, isso mascara o que já foi falado aqui hoje, e eu assino embaixo. Intolerância religiosa, preconceito religioso. Se você chega no hospital e fala assim, não quero sangue em hipótese alguma, e não diz a sua religião, você pode falar, sou ateu, mas não quero. Vão respeitar. Mas se você diz, eu sou testemunha de Jeová, paciente problema, paciente problema, é assim que eles encaram. Eu tenho visto isso no meu próprio serviço público, infelizmente, naqueles centros médicos hospitalares das universidades federais. Infelizmente, isso é uma realidade. E eu sou absolutamente contra essa visão. E, por fim, como já foi dito, não existe meia autonomia. Ou você vai respeitar o direito soberano do paciente, tomar as suas próprias escolhas e decisões existenciais ou não. Por quê? Porque não depende do estado de saúde do paciente. Se a sua livre vontade foi expressa, e se isso é respaldado pela liberdade religiosa, que é assegurada na Constituição Federal, não há que se discutir. Portanto, eu entendo que é totalmente inconstitucional a Resolução 1021 do CFM. Isso já foi falado aqui pelo próprio CFM, não falou essa palavra inconstitucional, mas eles reconhecem isso. Agora, apenas um alerta. Não basta que eles revoguem a 1021. É importante que o CFM respeite a autonomia do paciente. Não tem essa do iminente risco de morte. Se ele declarou a sua vontade no seu livre consentimento informado, tem que se respeitar. Esse salvo iminente risco de morte é quando o paciente ele não expressou a sua vontade. Aí o médico, é claro, que não vai perguntar para ele, você quer receber transfusão de sangue? Às vezes ele nem consegue falar na hora, está num estado de emergência. Aí sim, salvo iminente risco de morte, o médico não vai perguntar, não vai ouvir a opinião do paciente. Mas se ele expressou isso previamente, é necessário mudar. Portanto, eu espero que esta audiência pública, espero não, tenho certeza que essa audiência pública é um fato histórico. Acho que vocês sabem que nunca houve uma audiência pública com esse tema no Brasil. Louvo a iniciativa do MPF e espero que vocês alcancem bons resultados. Obrigado. Obrigado. Por favor, João Carlos Montano, médico do Hospital dos Servidores do Estado de São Paulo.
Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, senhor procurador. Eu sou médico cirurgião de São Paulo, com pós-graduação na área de gerenciamento de sangue e de medicina baseada em evidências. E nós sabemos que a transfusão de sangue é um tratamento médico extremamente comum. E podemos citar aqui pelo menos 5 fatores que justificam